Olá, gente. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Caroline Carneiro. Estamos aqui com o Dr. Luiz Barros, cirurgião plástico. Vamos falar sobre mastopexia com implante. Boa noite, doutor. Boa noite, Carol. Um prazer estar aqui. Que bom. Doutor, muitas pessoas ficam com dúvida a respeito da mastopexia com implante, né? Então, quando a gente fala, vamos fazer uma mastopexia por causa da amamentação, né? Que aí teve uma queda, uma ptose aí na mama, e vê as dúvidas. Ela é indicada, no caso, antes ou depois? Por exemplo, tá uma jovem, engordou muito, emagreceu, aí teve uma ptose, quer fazer. Ou tu acha melhor ela fazer depois do último filho que ela tiver? Bom, é uma boa pergunta. É uma das mais frequentes no consultório, né? Geralmente, o perfil de paciente é dos 20 aos 40 anos, que faz mastopexia, né? De primeira mastopexia, digamos assim. Uma menina nova que nunca engravidou, mas que teve esse quadro de perder muito peso, engordou, chegou, sei lá, 90 quilos e voltou para o seu peso habitual, de uns 60, etc., perdeu muito peso, ela vai ficar com uma flacidez, uma ptose, um incômodo, e aí a gente tem que chegar num consenso com ela se ela quer ponderar ou não fazer aquela mastopexia naquele momento. Até porque você fazer a mastopexia, invariavelmente, você mexe na região do ducto mamário, nas glândulas mamárias, então não significa que ela não vá conseguir amamentar. Mas ela vai ter uma dificuldade, pode ter uma dificuldade para fazer a saída do leite, etc. Mas muitas pacientes que fizeram mastopexia conseguem amamentar. Agora, se a paciente vai querer fazer antes ou depois do último filho... O que você indicaria, no caso, né? Eu indicaria aquilo que incomoda ela. Se incomoda ela naquele momento, não tem por que não fazer. Agora, se ela chegar para mim, Luiz, eu pretendo engravidar, como já chegou no consultório, uma menina que queria fazer a mastopexia e ia engravidar daqui 4 meses. Não, 4 meses. Eu falei, 4 meses você vai ver o resultado. Não tem por que eu fazer uma cirurgia em você agora. Entendi. Então, aí, se a paciente, vai engravidar daqui 2 anos, aí tudo bem, você faz a mastopexia e depois você volta a fazer um ajuste, né? Mas, então, tem aquela probabilidade de, na hora da amamentação, o ducto ter lá ele entope, vamos dizer assim, ou ele não... Não é que entope, mas é que você traumatiza muito aquela região e aí pode ser que você tenha uma dificuldade para amamentar. Não significa que você não vai conseguir. Tem muita paciente que fez. Tenho até a minha própria fisioterapeuta que teve, que eu fiz uma cirurgia nela, ela evoluiu com fez uma mastopexia e ela conseguiu amamentar também. Tranquilamente, né? Tranquilamente. Outras pacientes também que já fizeram e conseguiram amamentar. Mas é um corre risco. Corre esse risco. Se a paciente tem muito esse desejo, aí que mexe com a autoestima, né? Não tem consegue. paciente que faz questão de amamentar, que é algo que é essencial para ela nesse período da maternidade, aí é melhor ela não fazer, faz depois. Entendi. E depois da gravidez, aquela paciente que já fez uma mastopexia, tem a prótese, tem a probabilidade dessa mama arriar? Então, quando você engravida, né, você engorda um pouco, você incha, a tua mama ela vai inchar muito. Isso. Depois ela volta ao normal, né? Vai voltando. Depois você pode amamentar, em torno de 6 meses ela volta para aquele estado pré-gravídeo, antes da gestação, etc. Se você flutuar muito de peso, engordei 15 quilos na gestação e voltar, vai ter uma diferença. A própria pele ela insuflou e desinsuflou. Então pode ser que você tenha que fazer algum ajuste, etc. Probabilidade alta de fazer mexer na prótese depois, etc. Entendi. Então, assim, engordar muito. A mesma coisa vale para paciente que opera mastopexia e engorda 8, 10 quilos e depois emagrece. Meu Deus, perdeu. Ela vai perder o resultado. Grandes flutuações de peso, aquela flutuação de final de semana, 1,5 kg, 2, 3 kg, não vai mudar muito. Agora, se você tem uma flutuação, engordei 10 quilos e volta, que a paciente ela tem essa capacidade de engordar, em 6 meses ela engorda e emagrece, ela volta no retorno de 6 meses, nossa, mas você deu tudo. Entendi. Daí é importante você ficar acompanhando o paciente sempre. O meu segmento, eu operei você hoje, aí você vai voltar comigo 7 dias, com 15 dias, 1 mês, 3 meses e 6. Eu ficar te acompanhando. Entendi. E tu até 6 meses, tu acha que ele não muda mais ou tu acha que ainda pode vir mudanças? Não, aí vai depender dela. Eu digo assim,
uma paciente normal que fez, que não amamentou, que não está grávida nem nada, tu diz que tu tens acompanhamento até 6 meses, correto? Sim. Mas essa paciente aí, a mama, porque também quando termina a cirurgia, a mama fica lá em cima, depois ela cede normalmente, para ficar bem natural. Tem pacientes que tem paciente que cede 4 meses, mas também tem paciente que cede 1 ano, 2 anos. Sim, e aí, como é que tu consegue? Porque ela vai que tu acompanha até 6 meses. Aí, depois de 2 anos, ela te diz, olha, minha mama riou, minha mama caiu, minha mama... Assim, aí o CD da mama, que a gente fala, é que criou-se a ideia de que a mama ela tem que ficar aqui em cima, marcada, né? Isso anatomicamente não existe. É algo que a gente tenta deixar a mama... A prótese, mas isso de livro anatômico, isso não existe em nenhum canto. A prótese, você coloca a prótese, ela vai ficar alta no início, depois ela vai se acomodar. E esse acomodar é o CD. Agora, se de fato a mama arriou muito, caiu muito completamente depois de 2, 3 anos, aí tem vários fatores, desde a flutuação de peso, você também envelhece junto. Né? O teu colágeno vai caindo, você vai perdendo um pouco de sustentação. Se você fez uma mastopexia, significa que sua pele já era flácida. Sim, teu ligamento já não segurava a mama. Você tirou aquele excesso de pele, aquela flacidez, mas o tempo ele é implacável com a gente. Ele vai surgindo e vai avançando e você vai perdendo um pouco de sustentação, mas você não vai perder todo o seu resultado. Né? Eu peguei uma paciente que depois de 3 meses... Ele não cedeu, ele arriou. Nem o médico entendeu o que aconteceu na época, né? Faz tempo isso. E aí, cogitou até na musculatura dela que não seja tão firme. O que você acha disso, assim, quando a mama, ela arreia depois de 3 meses, completamente? Então, o que acontece? A prótese nem era tão grande, mas arriou. Será que é por causa da musculatura dela realmente, que não era tão, ou será que era o tecido dela que não deu uma sustentação? Antigamente eu fazia muita mastopexia com prótese na frente do músculo. Tá. Isso aí eu que parei tem uns 2 anos, mais ou menos. Ocorria muito isso? Muita queda tinha da mama. Se você pensar, vai colocar uma prótese de 250 ml, não é uma prótese grande, mas é um tamanho justo. Tá. 250 ml na frente do músculo. Tu está colocando a responsabilidade inteira da tua pele e do teu tecido glandular de segurar uma prótese. Uma pele que já é flácida. Ou seja, ela vai ceder mais rápido do que uma prótese atrás do músculo. Atrás do músculo, tu divide a responsabilidade. Está dividindo com o músculo ali. A prótese está segura pelo músculo também. E junto com o que você ajustou de pele, etc. Então, tende a ter um resultado mais duradouro. Foi daí que eu mudei. A mastopexia que eu fazia 2, 3 anos atrás é totalmente diferente do que eu faço hoje. Né? Totalmente uso alça muscular, que é justamente para empurrar a prótese para o meio e para cima, para dar aquela linha de clivagem no meio que muita paciente quer, no decote, etc. E faço sutiã interno também. Justamente são esses artifícios técnicos que a gente utiliza para tentar ter um resultado mais duradouro. Mas ainda pode ocorrer... Pode, claro. Por mais que tu faça esse sutiã interno, ainda pode. Aí eu te pergunto, quando acontece isso, é a musculatura que não é tão firme ou... Pode ser também. Às vezes a paciente tem musculatura relativamente fina, ou na hora de fazer a loja do implante onde vai ficar, lesou um pouco mais de alça muscular e acabou perdendo um pouco a sustentação. Isso é algo que pode ocorrer. E são vários aspectos. Assim, não dá para dizer, se a prótese foi pequena, às vezes fez uma loja muito grande para aquela prótese, a prótese ceder. Ou também pode ser ela malhar antes do tempo, isso pode ocorrer ou não? Vai questão de comportamento, mas não vai mudar a posição da prótese em si. Não, de ela arriar, fazer um esforço maior. Isso não. Antes do período. Do período também não. Então requer mais na musculatura, no tecido, um artifício técnico, etc. Entendi. Tá. Então, me diz uma coisa. Eu já vi pacientes, como eu te falei, que a prótese ela cede 1 ano. Até quanto tempo a prótese tende a ceder ou não tem regra? Tem uma regra. A gente diz que o resultado de mastopexia, o completo, o final é com 6 meses.
Entendi. Ficou do alta com 6 meses. 6 meses acaba, o seu resultado é esse. Agora, o que vai acontecer? Como eu falei, você vai envelhecer, seu colágeno vai envelhecer. Se você engordar muito, emagrecer também. Teve uma paciente que eu operei, uma das primeiras pacientes que eu operei aqui em Belém, fiz uma lipo e prótese de aumento, só inclusão de prótese. Uhum. Aí ficou muito bonito e tal. Aí a menina voltou depois de um tempo. Mas você deu tudo e tal. Perdeu 11 quilos. Depois. Não tem como. Ela perdeu 11 quilos. Foi ótimo, muito bom, mas assim, não tem 11 quilos, não tem mama que sustente com 11 quilos de pele. Se tu pensar que a mama é um conjunto de pele, gordura e glândula, se tu perder muito peso, você vai perder gordura. Sim. E aí você perde um pouco de sustentação também e aumenta a flacidez. Entendi. A recuperação dela, o que requer na recuperação dela? Isso. Então, atualmente, como a gente usa os mesmos artifícios que a gente usa para prótese de recuperação rápida, a gente usa na mastopexia, né? Que é usar alça muscular, prótese no dual plane, que é a prótese tanto atrás do músculo quanto na frente do músculo, uma parte dela. Isso faz com que a tua recuperação seja mais rápida, de alguma forma, né? Você consegue fazer algumas atividades mais rápido. Só que o problema da mastopexia é a retirada da pele. Se você ficar movimentando muito, não tiver o comportamento adequado, o que vai acontecer? Você pode abrir ponto. Abre o Tzinho ali, ou L, né? Que voltou a moda do L. Voltou. Com tudo, né? Voltou com tudo agora. E aí pode ser que abra ponto. Então, é por isso a orientação de manter um comportamento, o bracinho aqui até a altura do ombro. Não é também para o paciente ficar sem fazer nada, mas ter uma certa limitação de 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas, né? De mastopexia, eu oriento 2 a 3 semanas para voltar a dirigir, justamente por conta do ponto, do Tzinho do L. E para voltar às atividades físicas, no caso, uma academia, uma dança, demora quanto tempo? Membro inferior, eu costumo liberar com 1 mês. 1 mês, né? 1 mês já pode ir para a academia fazer membro inferior, caminhada, bicicleta, enfim. Agora, membro superior com 60 dias e peitoral com 90. Mas tem um limite, assim, olha, 90 dias tu vai carregar só, vamos dizer, 12 quilos. Ou não? Tu libera geral. Normal, né? Se tiver tudo fechadinho, não tem problema. Não tem problema, né? Pode voltar. E tem que voltar. O problema é que o paciente fica com medo. Com medo. É que nem, eu digo que é que nem a abdominoplastia. Elas ficam 15 dias. Aí quando a gente começa a reabilitar, elas não conseguem. Elas ficam com medo. Não, Carol, repuxa. Dói. Não sei o que. Parece que vai rasgar. Eu digo, não, vamos devagarzinho. O teu limite é quando tu sentir, aí tu para. E aí elas ficam com medo e ficam com aquela posição. Né? Curvada, né? Em relação ao abdômen, eu fico 14 dias andando assim, um pouquinho curvado, e vai liberando aos poucos. Me diz uma coisa, a anestesia nesse paciente, como é? Anestesia na mastopexia? Isso. Então, pode fazer 2... Eu deixo a anestesia bem a critério da equipe anestésica, né? Tá. Então tu não tem aquele padrão. Não, eu tenho, porque assim, sempre é feito esse, que é peridural com sedação. Mas se o paciente por algum motivo precisa fazer anestesia geral, etc., não tem problema nenhum. Mas geralmente eu faço com peridural e sedação, a anestesista, né? Que eu deixo bem, que eu não interfiro na atividade dele, né? Contanto que ele me entregue o paciente bem para operar, tá? E consiga devolver depois, tá ótimo. Mas assim, geralmente é peridural com sedação e vai super bem. Você consegue liberar o paciente. Mastopexia você consegue dar alta no mesmo dia. Operar de manhã, dá para ir embora no final do dia. Tranquilo, 7, 8 da noite. Luiz, me diz uma coisa. Uma paciente que faz uma mastopexia com implante, ela pode ocorrer algum risco na cirurgia? Quais são os riscos que pode vir a ocorrer com uma paciente saudável, vamos dizer? Tá. Que não tem comorbidade nenhuma, a menina de 25 anos vai fazer uma mastopexia. Isso. Tá. Os riscos inerentes a qualquer cirurgia, infecção, hematoma, necrose de areola, que muita gente não fala, mas é algo que pode ocorrer. Deiscência, que é a abertura de pontos. O que mais? Uma reação alérgica à anestesia, algo do gênero, que você não tem como prever. Se a paciente não tem nada, você não vai fazer uma investigação de teste para saber se ela tem alguma coisa. Até porque não é nem indicado fazer isso. Isso é um dos riscos, né? E é comum ter uma deiscência? O porquê que ocorre? Então, vamos lá. Deiscência,
geralmente está associado ou a mau comportamento da paciente, aquela que começa a querer fazer as coisas antes do tempo. Às vezes a paciente, às vezes você faz tudo certo, fecha tudo bonitinho e abre de novo. Do próprio organismo a gente Também pode não falar tem isso, como- né? ou se você usar uma prótese muito grande, às vezes acaba forçando muito a pele, aí abre pontos também. Ou aquela paciente que tem aquela prótese muito grande para tu tentar descolocar, tu não consegue, né? Tu fica legal, mas aí tem que ter um certo cuidado e a paciente não tem aquele certo exatamente. cuidado e pode vir a ocorrer isso, né? Abrir ponto. Mas assim, abrir pontinho assim, é que às vezes assusta o paciente, né? Mas geralmente evolui bem. Então de 2, 3 semanas você já resolveu aquilo. E o porquê que ocorre também o sofrimento da auréola? Isso é interessante. Primeira coisa, paciente tabagista geralmente tem uma tendência maior a ter necrose de areola por conta que a vascularização dele é diferente na periferia. Ele tem uma vasoconstrição periférica maior do que pessoas que não fumam. Então, no caso, rapidinho, pausando aqui, no caso, aquela pessoa que é fumante, fumou 20 anos da vida dela, né? E continua fumando. E continua fumando, aí chega contigo, olha, eu quero operar. E tu manda ela parar de operar quanto tempo antes? 8 semanas. 6 a 8 semanas. Ela não para. Mas por Esse mais é o essa problema. paciente, que ela, vamos dizer que ela parou, ela ainda pode ter esse tipo de problema, Pode. né? Porque o organismo dela é aquele organismo tabagismo que fumou A vida inteira. Fora né? Que o pós-operatório ela também vai continuar fumando. Já Que é o peguei momento uma que ela paciente vai continuar mais ansiosa do que o normal, né? Que ela tá recém-operada, etc. E acaba que ela fuma mais. E aí tem que ter todo um jogo de cintura. Eu operei recentemente, não tabagista em si de cigarro, né? Mas de cigarro eletrônico, de vape, que agora tá na moda. Tá. A menina disse que parou no pré, parou legal, não tive nada, mas assim, ela já estava fumando no pós, normal, com 15 dias de cirurgia. Entendeu? Aí é complicado, mas evoluiu bem, graças a Deus. Já operei uma outra colega também, que era tabagista assumida, ela disse que parou, mas também mas evoluiu bem. Mas quando acontece, o paciente tem que estar ciente, né, desse risco de necrose. Um outro fator de risco para necrose de areola é aquela distância do pescoço aqui até o pico da mama maior que 25, 26 centímetros. Olha, isso daí ninguém a paciente não se toca disso, mas a gente mede muito isso. Eu pelo menos meço na primeira consulta, né, isso aqui. Essa distância daqui para cá, tem paciente com mama aquelas mamas redutoras enormes, que a distância dela é muito grande. Aí você mede, tem paciente com distância de 35. A minha régua nem dá daqui para cá às vezes. Entendi. Aí você, para subir a areola, né, a chance de necrose é muito grande, porque você corta ao redor dela e aquele vaso não dá conta de nutrir ela. Né? Aí você tem que subir ela para uns 18, 19 centímetros aqui, acaba que a chance de necrose é maior. E o que tu achas, a tua opinião, sobre esse tipo de intercorrência entrar com ozonioterapia? Tu gostas ou tu acha, ai, Carol, eu não vejo muita resposta? Assim, eu particularmente, pela área médica, assim, a gente não pode muito prescrever ozônio, mas já me livrou de muita, já me safou muito. Tanto que tem, às vezes, quando tá um caso suspeito, etc., para você conseguir hiperbárica em Belém é muito difícil. Só tem duas. Duas, e é aquela que entra todo mundo junto, igual o submarino. Exatamente, 10 pessoas. Exatamente. Aí até a paciente conseguir ir para lá, você já perdeu o time. E lá só fecha se tu fechar 10 pessoas. Exatamente. Se tu fechar uma pessoa e diz que não tem vaga. Exatamente. Aí o ozônio em si ele causa uma vasodilatação ali na região, etc. Tem um poder cicatrizante nesse sentido. Eu de fato não estudei muito ainda sobre o assunto, mas as pessoas que fazem, e assim, eu particularmente vi resultados, né? Mas eu não tenho como dizer assim, olha, mas já me safou de muito. Por exemplo, agora tu sabe que a ozônio lá também está dentro do bloco cirúrgico, né? Sim, exato. E aí tu pega uma paciente dessa aí, que tem essa distância, tá entendendo? Tu já pensou em chamar a tua físio para entrar no bloco cirúrgico depois de finalizar ela? Ela já faz. Já faz isso? Olha aí, que legal. É justamente quando tu vê a areola meio suspeita ali, aí você já faz de imediato. Entendi. Então tu já faz esse procedimento, né? Deixa meio que a cargo da físio. Você acha que necessita, etc. Aí faz.
Não sei se foi ozônio, mas aliviou muito. Conseguiu melhorar bastante. Mas eu também já tomei várias auréolas. Chega assim, Caroline, bora, pode vir. E aí é bacana isso, por quê? Porque a gente acaba tendo um respeito maior pelo médico. Tem médico aí que não acredita no ozônio e acredita fielmente na hiperbárica. Exato, mas eu acho que são terapias complementares. Isso, Se ver alguns artigos, sim, são pouco que eu já li, não tem uma superior à outra. Não tem. Mas eu acho que se tu colocares a ozônio logo imediatamente, como tu já fazes, a tua resposta é bem maior do que tu não fazer nada. Áreas de lipo, por exemplo, mudando assim no foco, mas lipoaspiração se lipa muito. As lipos atualmente são muito agressivas, às vezes aqui no dorso. Você consegue salvar áreas que talvez se você não fizesse algo de imediato, você ia perder. Olha, legal, é muito bom tu falar isso, porque tem muito médico ainda que não aceita. Tem muito médico em São Paulo, acredita, que eu pego muito paciente de lá também, e ele diz, cara, eu não vejo resultado. Aí eu falei assim, mas você já tentou? Não, porque eu não vejo resultado, não tem artigo científico, né? Tá aquela briga ainda, né? Mas aí eu digo assim, se você entrar no PubMed, vai ver mais de 4.000 artigos científicos só do ozônio. Isso é legal, como vocês já estão usando, e vocês mesmos veem com o resultado ali imediato. Porque tu pega uma paciente dessa, que tu coloca dentro do bloco, depois de 3 dias tu vai olhar para a paciente, nossa, maravilhoso. Né? E a gente tem um trabalho assim, trabalho que eu digo da equipe, né? Sim. Desde o intra, que tu fazes também, que é o intraoperatório, etc. No outro dia, a nossa equipe já vai na casa da paciente. Legal. E também, se tiver necessidade, já aplica, já faz tudo. Eu não fico longe da paciente, digamos assim. Eu não vou ver ela só depois de 8, 10 dias, digamos assim. Tu vê logo imediato. Eu tô vendo ela todo dia, porque tem tipo braços meus na casa da paciente. Tem olhos, né, que eu digo. Todo dia eu recebo mensagem, recebo foto, falo com o paciente, então é até uma briga, quando não me manda a foto, vocês não mandaram hoje. Aí eu mando à noite de novo. Tipo assim, eu digo que os pacientes não são nossos filhos, né? São os filhos dos médicos, então a gente tem que cuidar 2 vezes mais, né? Se não der ali, Deus o livre. Tu já fizeste, não sei se você faz lá, tu já viu diferença quando faz o pré-operatório, aí faz o intra e o pós? Tu já viu diferença? Fazer o pré? Mas tu dizes o pré no sentido... Preparar aquele tecido, aquela... Assim, o que eu oriento mais em mama, pelo menos, é basicamente hidratar bem a mama. Mas nunca preparei muito, assim, de aplicar de ozônio, isso aí não, né? Oriento mais a questão do tabagismo, alimentação, bebida. Tu vê paciente, é impressionante, aquele paciente que se cuida, que tem uma alimentação boa, aquele que faz atividade física, alimentação boa, que come bem nutrido, digamos assim, não é gordinho, é bem nutrido, que é diferente. Esse paciente cicatriza muito bem. Muito. É impressionante. Agora o paciente que é totalmente inflamado, que a gente fala, né? Não tem uma alimentação boa. Aí tem as deiscências da vida, tem as coisas impressionantes. Verdade. Parece que vai jogando. Pulsando, né? Mas é algo que ainda não tem muito estudo, digamos assim, né? Que diga, isso vai mudar ou não. Aí é uma linha de pesquisa para quem quiser seguir, interessante, mas ainda não fiz. Tu já tiveste aquela paciente na mastopexia com implante que uma mama desceu e a outra não? Não, mas já vi casos de uma prótese ficar toda bonitinha que a outra despencar, já vi. E aí, se ela não desce? A outra não desce? Não desce. O que tu tem que fazer? Volta pro bloco depois de quê? 6 meses? Idealmente esperar pelo menos uns 3 a 6 meses, porque o tecido está muito inflamado, muito manipulado, aí acaba que tua chance maior de sangramento, de deiscência, etc. Então, na plástica, eu costumo falar que é a vitamina T, vitamina do tempo. Né? Tem que esperar um pouquinho, assim. Sempre vai acomodando. Mas quando está muito diferente, não tem jeito, você tem que... Aí volta, no caso, né? Você vai e refaz alguma coisa. Geralmente, uma desce, depois de quanto tempo a outra desce? É meio que simultâneo, né? Mas geralmente em 3 a 4 meses a mama já encaixou. A prótese, né? Entendi. Em 3 meses a 4 meses ela já encaixou. O que ela vier descer é coisa mínima, né? Exatamente. Aí 6 meses já está encaixadinha, não tem mais para descer, né? Não tem o que descer mais. Entendi. Hoje em dia tem vários tipos de prótese, né? Tem, muitos. O que tu indica mais?
Então, atualmente... Que tem um ouro, né? Tem um que todo mundo gosta. Então, quando você usa prótese atrás do músculo, atualmente eu uso prótese de nanotextura, que é de uma marca que está até em voga agora no momento. E ela é mais biocompatível, digamos assim. Aí tem outras marcas também que são mais macro texturizadas, que é tipo prótese de poliuretano, prótese que tem uma ranhura na prótese, que é bem espessa, que o pessoal usa e usava muito para pôr na frente do músculo, justamente para ter um coeficiente de atrito para grudar no tecido e ela não cair. É por isso que ela tem uma ranhura muito grande. Entendi. Só que, pelos estudos e pelo que eu já vi de troca de implante, etc., por exemplo, uma prótese de poliuretano, eu particularmente nunca usei, nem tenho experiência agora, mas as pacientes que eu já operei que tinham prótese de poliuretano, é uma cápsula muito mais espessa, uma reação inflamatória bizarra. É mesmo, olha só. Porque é uma espuma que tem ali em cima, que colocaram em cima da prótese para ela aderir. Exatamente. E aí fica o negócio para você trocar depois, a cápsula é bem mais inflamada. Entendi. E a questão da macrotextura também. E foram próteses associadas mais ao BALCL, que é aquele linfoma de grandes células, etc., que estourou uma época, que não é frequente, mas foram vistos mais em próteses de macrotexturas, como essas, poliuretano, próteses de textura normal, assim, mais ranhura. Né? Entendi. Acaba que eu acabei não usando, uso mais essa de nanotextura. Que não dá muita, não tem muito... Não, existem, né? Por ser um corpo estranho, vai ter alguma coisa, pode ser que tenha alguma coisa lá na frente, mas essa tem menos, até o momento tem menos, né? Então eu prefiro usar essa, em época de BL7 eu prefiro usar essa. Né? E aquela rejeição que o pessoal diz, tá rejeitando. O que tu acha disso? Tu acha que rejeita mesmo ou tu acha que é muito psicológico? Tu diz a doença do silicone? É. Tá. Isso aí a prótese é um corpo estranho. Isso. Certo? Se você for ler a bula, ela fala para não usar em pacientes que têm tendência a ter doença autoimune. Se eu pergunto na consulta assim, você tem vitiligo, psoríase. Mas é toda doença autoimune ou tem uma doença? Por exemplo, artrite reumatoide. Eu operei recentemente uma senhora que estava com implante lá, totalmente aderido, de poliuretano também, e com artrite reumatoide em atividade pra caramba. Aí tirei e fiz o explante, né? Tirei a prótese, etc., montei a mão. E aí ficou bem, não teve mais as dores e tal. Nesses casos, assim, seria uma doença do silicone, digamos assim, porque ela tem uma doença autoimune que estava relacionada também à presença. Aquela presença da prótese fazia com que a doença autoimune dela ficasse mais desencadeada, mais ativa. Assim. Então, qualquer tipo de doença autoimune pode ter isso, pode isso? Desencadear. Entendi. Mas tu já operaste alguém que tivesse uma doença autoimune e não teve nada? A minha irmã, psoríase, eu fui saber depois. Sério? Aí ela não enfim, mas ela não desenvolveu nada, mas assim... Tu foi saber depois da cirurgia? Depois. Mas ela também não sabia? Não sabia, exato. E aí teve uma outra paciente que eu operei, ela também não falou na consulta, a gente perguntou, depois ela falou, não tem problema, nunca mais abriu nada. Eu falei, tá bom. Mas assim... E também não abriu depois? Não abriu depois. Mas isso eu acho que também vai muito da cabeça, né? Se a também. Pessoa, né? Tenho colegas que são reumatologistas, até perguntei assim, aí, como é que tá? Tu tens visto alguma coisa do gênero, assim? Eu falei, cara, muitas pacientes que falam que estão com isso, etc., doente, começa a dizer que cai cabelo, depois coloca prótese, é muita coisa psicológica. Às vezes já orienta a tirar a prótese, e aí você tira e a paciente continua com os mesmos sintomas. Entendi. Mas aí se você, por exemplo, já é sabidamente que tem uma doença, tem o lúpus, não opere, não tem por que você colocar uma prótese no meio. Uma paciente mandou pra mim, tá? Eu tomo hormônio, anticoncepcional, reposição hormonal. Posso continuar usando ou tu pede pra parar antes da cirurgia? Então, eu peço para parar os hormônios baseados em estrógeno, porque tem hormônios baseados só em progesterona, que esse você não precisa parar. Os baseados em estrógenos eu peço para parar um mês, antes da cirurgia. Um mês, né? Para diminuir o risco de trombose no pós-operatório. Tem paciente que não tolera não parar, etc. Enfim, mas é algo que é melhor ela ficar meio irritada do que ela ter uma trombose depois. Então é melhor parar.
E as vitaminas, tu também pede para parar? 15 dias antes. 15 dias, né? O que tem visto agora é muito paciente tomando umas formulações meio loucas, aí cheia de vitamina, chá, não sei do que e tal. Isso tudo aí pode aumentar o sangramento na cirurgia. Aí você tem que mandar parar 15 dias antes, no mínimo. Teve uma outra paciente que me mandou uma mensagem perguntando assim: existe correção para cicatrizes hipertróficas e queloide? É um tema interessante, até o tema do meu doutorado, que é cicatrizes hipertróficas e queloide, né? Mas a cicatriz hipertrófica no início ela aparece, só que ela tende a regredir espontaneamente, você fazendo tratamento com pomadas, enfim, orientar a placa de silicone, tem laser também, o próprio corticoide também que você pode aplicar na cicatriz. Já o queloide é uma batalha aí, que você pode travar com ele e não ganhar de alguma forma, né? E aí, no caso, quando tem um queloide, tu faz uma outra cirurgia para tentar... Tentar, mas com tendência a voltar. Então, tu deixa bem claro isso, né? O paciente que tem queloide em algum canto, quiser operar a mama, já tem que ir bem ciente disso. Então, geralmente, tu pergunta na tua avaliação, aí ela diz, eu não sei. Aí tu pergunta, tem alguma cicatrização? Aí tu dá uma olhada, aí tu vê, tu já... se ela tiver... Teve uma paciente que tinha uma cicatriz de queloide aqui, no meio, por uma espinha que ela teve, ou foi catapora, né? E queria fazer a mama. Eu falei, faz. Melhor não fazer, vai ficar com uma cicatriz pior. Grande chance de ficar. Entendeu? E a aplicação, no caso que tem uma queloide? Aplicação de corticoide. No caso, tu indicaria ou tu indicaria, não, mas... Fazer. Pois é, mas aí tu diz assim, olha, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, ou geralmente dá certo? Não, geralmente a gente, queloide, o que a gente faz, o protocolo de tratamento? Você tem que operar ele na fase que não está ativa. Sim. Não está ativo na fase de, enquanto ele estiver vermelho, coçando e com dor, não é bom operar, porque senão a chance dele voltar é maior. Então você tem que operar quando ele está na fase inativa, e aí que entra o corticoide. Entendi. Que ele vai inativando. Aí você vai fazendo uma aplicação por mês, até ele inativar. Quando ele estiver inativo, você opera e tende a fazer a beta-terapia, que é uma modalidade de radioterapia, que eu acho que aqui em Belém tem, assim, acho que em 2 hospitais que tem aqui em Belém, que você consegue, já programa a cirurgia no dia da beta-terapia, já tem que começar. O que seria essa beta-terapia? É uma radioterapia com um feixe de radiação menor, que vai mais na cicatriz, etc. Nesse caso, o tratamento para isso é depois de quanto tempo da cirurgia? Assim, geralmente 6 meses. 6 meses aí já dá para... Começa a tratar, etc. 4 meses, 5 meses você já começa a fazer a aplicação de corticoide. Mas uma cicatriz só vai dizer quando ela vai estar totalmente madura depois de 1 ano e meio. Que é quando a cicatriz já terminou todo o processo de cicatrização. Só que aí o paciente fica ansioso. Né? Fica. E aí que entra essa modalidade de fazer laser, vai tateando até você conseguir, de repente, lá na frente, tirar e refazer essa cicatriz. Na mastopexia com implante, quais são as fases da cicatrização? Assim, as cores, o que vai mudando? Então, geralmente no início começa a fica sem cor, fica um pontinho da cicatriz, né? Depois vai ficando vermelho. Aí esse vermelho dura aí uns 3, 4 meses, que é quando tem muito vaso novo. Aquele vermelho é de neovaso, que aí entra a função do laser, que vai lá, pode queimar, etc. E vai melhorando. E com o tempo ele vai ficando meio azulado, roxinho, vai. E fica da cor da pele, digamos assim, mas com uma linha mais discreta. Aí a última fase dela é que cor? Aí vai depender da tua coloração. Né? Se for de um Fitzpatrick, que a gente chama mais elevado, 4, 5, a tendência é ficar um pouco mais escuro, né? Mas se for mais claro, um Fitzpatrick 2, 3, aí vai... Eu gosto de fazer essa pergunta, porque teve uma paciente minha que ela fez, e aí ela tomou um susto. Eu falei assim, olha, tudo que você tiver assim com dúvida, pode mandar, não tem problema. Ela me mandou, Caroline, olha, então, eu juro que eu não fiz nada. Aí eu falei, o que foi? Aí ela disse assim, minha cicatriz está vermelha, pelo amor de Deus. Eu falei assim... Elas ficam preocupadas, eu não fiz nada, estou sentindo, ela está vermelha. E aí é bom explicar as fases da cicatrização para falar, não, tá tudo normal, tá encaminhando por aí mesmo, tá indo bem, né? A cirurgia em si, quanto tempo dura? Então, tem cirurgia que eu faço
Tem cirurgia que faço em 2 horas, outras 3 horas e meia. É muito relativo, né? Depende muito do tamanho da mama, mas é uma faixa de 3 horas. 2 horas e meia, 3 horas de cirurgia nessa faixa. E sempre opero com outro cirurgião junto, que facilita, fica mais rápido. Mais etc. rápido. Se tu operar sozinho, só tu uma instrumentadora, aí demora mais. Né? Você vai ter que fechar a mama inteira, aí vai fechar outra. Aí demora mais. Entendi. Tu fazes a mastopexia com abdômen junto? Faço. As duas? Mama e abdômen. Eu não faço mama, abdômen e lipo. Mastopexia, abdominoplastia e lipoescultura. Tu não faz essa tripla? Não. Acho que é muita cirurgia para um dia só. Uma paciente está chegando saudável para mim. Vou te submeter a uma cirurgia de 7, 8 horas por algo que eu posso dividir e te dar um resultado melhor. Né? Mas tu faz uma abdômen com lipo e somente o implante? Só em colocar, sim. Né? Aí é tranquilo, que o implante é 40 minutos. 40 só colocar o implante. Só colocar. Agora uma mastopexia com detalhes é 3 horas. Aí tu vai ter mais 1 hora e meia, 2 horas de abdômen, ainda tem a lipo de tudo. E aí? Muito tempo. Aí tu vai pesar a mão menos na lipo. Aí tu vai ter um resultado menor na lipo. Aí a paciente pode ficar frustrada em relação à lipo, aí é melhor ou tu faz abdômen e mama, depois faz uma lipo de tudão, de todo o corpo, etc, todas as áreas que você poderia lipar naquela cirurgia, ou você faz lipo abdômen e depois faz a mama. Entendi. Teve uma paciente que chegou para mim e falou assim: Caroline, eu fui no médico X e ele queria fazer primeiro a mastopexia e depois de 3 meses fazer o implante. Depende do caso. Se for aquela mama que tem muito agora, é paciente que tem a mama muito densa, grande. Tá. Aquelas mamas que são hipertróficas, né? E querem colocar implante, né? É meio um contrassenso, né? Você tem a mama muito grande, densa, tu vai tirar conteúdo que é teu para botar um corpo estranho. Sendo que tu pode montar a mama da paciente com o conteúdo que ela tem. Mas ela não tende a cair depois? Todas vão cair. Até se ela tirar e colocar só implante, vai cair. É a mesma coisa, tu acha? Vai cair, não vai ter aquele efeito de prótese aqui por longo tempo, né? Na mama redutora. Só que você vai ficar com uma mama de aspecto natural. É isso, mama redutora. Você vai reduzir a mama, mas não vai ter aquele efeito da prótese aqui, essa linha no meio, etc. Isso eu consigo te entregar com a mama redutora, só que você vai ter esse resultado aí por 3 meses, que depois ela cede e fica com a mama de aspecto mais natural. Já a mama com implante, você vai ter esse efeito de polo superior por mais tempo. É isso, mas depois... A diferença só é essa? Basicamente é essa. Só que é um contrassenso. Você tirar toda uma mama, tirar 500 gramas, como tem, que eu já vi, 500 gramas de tecido mamário e meter uma prótese. Sendo que a paciente tem tecido, conteúdo mamário para você montar a mama com o que ela tem. E às vezes quando a mama é muito grande assim, como você falou, depois, geralmente esses casos você faz a mastopexia, reduz a mama, depois nos 4, 6 meses você coloca o implante e reajusta também. Porque quando a mama é muito grande, tem esse risco de necrose maior, quando você reduz. Então, quando você coloca o implante, é um fator a mais pressionando ali para não chegar sangue. Aí, é por isso que às vezes o colega optou por isso. Entendi agora. Ela achou estranho, eu falei assim, é uma opção. Mas, assim, se a paciente topar e aceitar isso, é uma opção fazer, né? Até retirar tudo e tal. Sempre que eu puder não usar implante, é melhor. Para paciente, de modo geral, né? Você montar a mama com o tecido que ela tem. Se ela tem conteúdo mamário, é bom você montar, fica muito mais bonita, fica natural, né? Exato, só que aí criou-se a ideia da mama muito lá em cima, né? Aquela mama de como é que eu posso te falar? Uma mama que a gente inventou de que a gente quer aqui em cima, né? Essa é a tendência, né? Se tu observar a mama de uns 5 anos pra cá que tá assim. Antigamente é aquele efeito bola grandona. Agora não, agora tá mamas mais menores, tipo... só que com isso montadinho e tal. A tendência, bora ver como vai mudar agora. Tem uma paciente aqui que perguntou assim: como conseguir aquele conforto da mama? Tem que limpar os redores? Como assim? O contorno? O contorno. Ela colocou conforto. Tá. Conforto. Vamos dizer que seja o contorno. É. Então, geralmente quando você faz a mamoplastia, você limpa aqui a região da axila,
E se você ficar com isso grande aqui, isso aqui também, a você limpa essa área para definir mais esse pilar da mama aqui também. E limpa as laterais, dependendo se tiver muita gordura, você limpa. Aí você dá um contorno melhor para... E aquele que a gente coloca a enxertia, né, de gordura? Lipo enxertia. Isso. Esse tipo de mastopexia com implante que tu coloca um pouco de enxertia, me diz uma coisa, o teu corpo absorve muito mais do que No quando glúteo? você coloca no glúteo? Ou tu Depende. acha que é a mesma coisa? Vai funcionar como um enxerto igual, tanto no glúteo quanto na mama. Mas, assim, você querer aumentar a mama com gordura... Não... Ou então dá mais aquele ao redor? Isso, é pra fazer Isso. contorno. Não é pra aumentar a mama. Não, é só por Gordura contorno. fica bom. Mas eu te pergunto, não absorve assim uns 30% ou não? Tu não vê isso? Tu Não que... vê. Quando é pouca quantidade, a gordura vai bem. Agora, o problema é quando, por exemplo, no glúteo. Digamos, você vai colocar 1.000 ml em cada glúteo, que eu já vi. Nossa. Colega falando, coloquei 800 em cada lado. Se pensar que aquilo é um enxerto, é célula, precisa de tecido viável ao redor para nutrir aquilo. Então, metade ali vai embora. Metade ou mais da metade. Então, não adianta. É melhor tu colocar uma quantidade ok, que diminui o risco de célula morta, etc. E aquilo pegar. Boa parte do enxerto pegar. É igual na mama. Você não injeta 300 ml na mama de gordura. Em torno de 100, 50 ml, só para dar uma projeção aqui no meio. Corrigir algumas falhas que ficam também. De diferença. Então dá uma resposta boa, né? Sim, só não vai aumentar a mama como chega paciente que quer tirar prótese e bota tudo de gordura. Não tem como. Chega? Chegou essa semana, em segunda-feira, no consultório, que ela tá com uma contratura capsular importante na prótese, de prótese mais de 15 anos. Ela quer tirar tudo e quer aumentar a mama com a gordura. Eu falei, não vai dar tudo. Não vai dar o efeito da prótese que ela quer. Entendeu? Mas aí tem que conversado não sai caro. Tem que sempre explicar muito ao paciente. Sobre isso, né? Na mastopexia com implante, o pós-operatório é doloroso ou não? Como é que funciona? Sim, o pós-operatório de mastopexia é relativamente bem mais tranquilo do que um de lipo, por exemplo. De lipo dói bastante nos primeiros dias. Mastopexia você vai ter limitações, mas você não vai ter dor. Você vai ter limitação justamente para não abrir ponto, para não movimentar a prótese, etc. Mas de dor em si, com prótese atrás do músculo, você tem, sabe aquela ressaca quando você treina peitoral? É mais aquela sensação de peso. Entendi. É essa sensação que as pacientes referem quando mastopexia. Ela sente essa sensação o quê? 10, 15 dias? Mais? Menos, 2, 3 dias. Inicial, 2, 3 né? dias, isso. Tu indica drenagem ou não? Indico, sim. Na mastopexia tu indica Também. drenagem também? Sim. Legal. Porque antigamente indicava mais drenagem quando limpava aqui na lateral, Sim, né? Que sim. o edema é maior. Mas quando tu faz só mastopexia com implante, tu também indica. Também indico. Tu Eu vê um sempre bom lipo aqui. Sempre lipo. sempre, né? Todas as pacientes eu lipo. Porque fica muito mais bonito o colo. Entendi, ele fica mais torneado, Mais torneado, né? exatamente. Mas eu sempre faço o pós, né? Indico a drenagem a partir do segundo dia que a paciente já está em casa, aí começa as sessões de física e tal. O que é bacana também é que as pacientes chegam lá querendo saber as diferenças, né, dos métodos. Então, tem aquele método em T, tem aquele método em L, tem aquele método que só coloca pela auréola, né? Tu consegue fazer uma mastopexia só pela auréola? Não tem como. Vamos lá, falar das incisões, né? Isso. Tá. Quando é só colocar o implante, você coloca pelo sulco mamário. Pronto. Tá. Mamoplastia de aumento. Aí resolveu essa. Aí, incisão no sulco. Quando você vai tirar a pele, dependendo da quantidade de pele que você vai tirar... Então interfere totalmente, também, né? Tem paciente que tem muita flacidez, você tirar só a pele da areola, não vai ficar bom. Você joga todo o vetor de força da cicatriz na areola. O que vai acontecer daqui 4, 6 meses? Vai alargar. A areola que você deixou pequena vai ficar um balde. Entendi, olha aí. Aí não é legal, porque aquilo ali vai puxando de lá, tá tudo ali na areola. Enfim, eu particularmente não faço muita mastopexia periareolar, né? Só pela areola. Que é o que eu vejo, a areola fica achatada e alarga a cicatriz a longo prazo. Aí não é legal. Pelo menos nas minhas mãos eu vi isso, né? E aí entre o T e o L. O T é aquela técnica consagrada que você consegue fazer basicamente qualquer mama com ela. É uma técnica muito mais
difundível, digamos assim. Então, qualquer mama que você conseguir, você tiver, você consegue fazer com a cicatriz em T. Foi do professor Pitangui que fez. O cara é um gênio. Agora entrou o L, que já tinha há muito tempo. Muita gente já fazia aqui em Belém. Os cirurgiões mais velha guarda, digamos assim, já faziam há muito tempo em Belém. E voltou, teve um boom agora da mastopexia em L novamente. Tem seus benefícios, você tem o decote livre de cicatriz, etc. Mas ela é para todo mundo? Exato, aí que está né? a cirurgia é indicação. Você não pode querer difundir uma técnica para todo, só exceções como a cicatriz em T, uma abdominoplastia, enfim, que são técnicas consagradas que dá para todo mundo. Mamoplastia em L, acho que eu fiz e já vi, ficam boas em mamas com pitose grau 1 para grau 2, aquela flacidez leve a moderada. Flacidez muito grande não fica legal, igual com uma cicatriz em T. Aquelas mamas muito grandes que você quer reduzir para deixar com cicatriz em L, e eu particularmente não gostei dos resultados que vi. Mas tem muita gente que faz, etc, e acredita e está tendo bons resultados, mas eu particularmente deixaria a mamoplastia em L para pacientes com flacidez pequena a moderada. Ah, entendi. Agora aquela uma grande, densa, não vale a pena. Porque vai sobrar pele ali no meio de novo, alguma coisinha, e vai ter que tirar, vai evoluir para um T. É melhor você já entra com o T pronto na cabeça. Então, na verdade, aquela em L é indicação, não é para todo mundo, né? Exato. Cirurgia, basicamente, tem que ser indicação. Entendi. A ideia de vender cirurgia como essa cirurgia que dá para todo mundo, etc., é difícil, como a do Pitangui. Porra, essa deu e dá para todo mundo. Na dúvida, essa é melhor. E a técnica melhor que você domina. Então, se você domina bem essa, faz essa. Entendi. A T, né? A cicatriz em T. Tem umas que tu vê que chegou até aqui na lateral. Flacidez. Tem muita flacidez no aumentante. Se fizer gosto, vai tirando. Se não tirar, fica orelha. Aí ela vai dizer, mas sobrou aqui. Poxa. E tem um vizinho que chega, mas deixou isso. Entendi. Aí tem que tirar, vai tirando a orelha. Tirando igual o abdômen, aqui embaixo. Sobra um pouquinho, vai tirando. Flacidez, vai tirando. Então, na verdade, quando a cicatriz é muito grande, é devido à flacidez, que era muito né? grande, exatamente. Não é porque o colega quis aumentar muito a cicatriz, né? Justamente a flacidez era grande da paciente. Perfeito. Luiz, o que tu acha na mastopexia com implante colocar cola? Tu tens muitas intercorrências com ela, ou tu acha um ponto positivo? Acho que a cola ajuda muito na questão do conforto do paciente. Você não tem que ficar trocando curativo todo dia. Você colocou a cola, você dá liberdade para o paciente tomar banho, o tempo que ela quiser, não tem que ficar preocupada muito com a cicatriz. Mas tem alguma intercorrência de uma alergia ou não? Eu já tive um caso de alergia em abdômen. De abdômen? No umbigo da paciente. A paciente fez uma reação absurda na cola. Então tem esse perigo, mas não tem como prever, né? Mas assim, nunca tive algo muito grave, assim. Mas essa na mama, nunca tive alergia à cola também. Eu acho bom, se o paciente puder usar E fica quanto tempo essa cola aí? De 2 a 3 semanas. Eu já peguei uma paciente que abriu. Mesmo com a cola. Então, a cola ela não te dá a segurança que vai abrir. Exatamente, ela pode vir abrir. Se tiver que abrir, ela vai abrir. Mas é questão do desconforto do paciente. Igual, usei cola, minha cicatriz ficou ruim. Eu falei, mas a cola não é isso. É mais para esse conforto. Se tu vender a ideia de que a cola vai segurar e vai te dar uma melhor cicatriz e não der, aí ela vai Então o benefício, na verdade, da cola é te dar um conforto, é isso? O paciente não ficar trocando curativo, poder tomar banho sem preocupação, tá tudo impermeabilizado. A chance de infecção é menor também, porque tá tudo fechadinho. Entendeu? Aí ela fica umas 2 semanas. 2 a 3 semanas. A cola. Só que aí você tem que ficar de olho, atento, né? também, por exemplo, se tiver um sofrimento embaixo da cola, você tem que tirar. Entendeu? Se tiver infectado, alguma coisa, aí você vai ter que tirar a cola, né? Porque senão ela pode ficar até quanto tempo? 2 a 3 semanas. No máximo, 3? Mais do que isso, fica meio não nojento, né? Mas fica meio sujo, acumula sujeira também. Aí a probabilidade de ter uma infecção é maior, né? Aí você tira em torno de 2 a 3 semanas. Eu postei uma vez no meu Instagram sobre a cola. Aí o povo tem uma impressão errada da cola. Sim. Porque eles pensam assim, então não leva ponto.
Exatamente. Né? Acho que não vai então, estourar. Exatamente. Não, ela colocou a cola, significa que não leva a ponto. Não leve muito. Não leva muito. É só para esclarecer. Então é a mesma coisa, A mesma só que em sutura. vez de colocar um curativo, tu coloca a cola. Em vez de colocar um micropore, que geralmente coloca na cirurgia, você coloca a cola. E aí você fica lá com ele com 14, 20 dias, depois tira. Aí geralmente está bem fechadinho. Quando não tem só alguma coisinha ali, algum pontinho e tal, aí fica bem. Estou recém-operada, com 2 meses de mastopexia com prótese, ela fez, tá? Ainda durmo de peito para cima. Já posso dormir de lado? A partir de quanto tempo da cirurgia? Libera isso em torno de 45, 60 dias. Nessa faixa de 2 meses, que é quando a prótese já está mais encaixadinha, já não tem risco de abrir pontos, etc. Ela vai ter algum momento que ela pode dormir de bruço ou tu não indica quando tem prótese? Não, pode. Depois de quanto tempo de bruço? 60 dias. 60 dias também? Vida normal. Pontadas e fisgadas são normais quando... E quanto tempo ainda ficamos sentindo? Uma boa. São normais, por causa do processo de cicatrização. Aí fica sentindo dentro, tá? Então de 3 a 6 meses. Então de 3 a 6 meses ela vai ficar sentindo sentir mais isso. pontadas. E coceira? Começa a coçar muito depois da segunda para a terceira semana, que é quando começa a outra fase da cicatrização. Primeiro você tem a fase inflamatória, proliferativa e depois de remodelação. Quando vai da proliferativa para a remodelação, que é quando começa a ter maior atividade de fibroblastos, etc. Aí começa a coçar. Aí ela dura até 2 anos, que é quando matura. Termina, o processo de cicatrização 1 ano e meio, essa fase. Aí ela me fez outra pergunta aqui. Ficar sem sutiã durante os primeiros meses pode gerar algum problema? Mas quando tu sai do bloco cirúrgico, tu indica colocar aquele sutiã cirúrgico, né? Tu pede para usar até quanto tempo? Por 45 dias. Aí depois tu suspende. Suspende, usa o sutiã que ela quiser. Geralmente prefiro de algodão, naquele de arame, para não ferir a cicatriz, é ruim. Melhor de algodão. O uso de sutiã apertado pode causar intercorrências? Pode. Que tipo de intercorrências? Está apertando a cicatriz, um negócio que está todo inflamado. Aí você aperta ainda, aí o risco de abrir é maior, de infecção também, porque você está forçando a cicatriz. Aí não é legal. A cinta e o sutiã é justamente só para segurar, não é para... Não é ela que vai te modelar, o que te modelou foi a cirurgia. A cinta ela pode até mesmo exato, apertar muito, etc. Já vi casos de paciente que, não meu, mas que apertou muito a cinta, esquemiou o retalho aqui no meio, porque dobrou. Aí começa várias chateações que tem que ser, justamente a equipe tem que estar treinada para ver isso, entendeu? Cinta, geralmente, eu boto tamanho G ou GG. No pós-imediato. Ah, mas eu sou mais... Não importa, vai usar esse, depois você vai apertando, eu troco e tal. Mas geralmente são esses tamanhos, justamente para não comprimir o retalho. Senão você diminui o retorno venoso, aí prejudica a cicatrização. A rejeição da prótese, ela vem quanto tempo depois da cirurgia? E tem risco depois de 6 meses? Rejeição, assim, de teu corpo não querer mais a prótese. Então, qualquer pessoa no mundo que colocou o implante vai ter uma cápsula em cima dele. Que é a tal da contratura capsular. Tem paciente que desenvolve uma contratura muito mais intensa do que outros. Aí que entra a questão de você ficar avaliando o estado do implante. Né? Você colocou uma prótese hoje, daqui a 1 ano você vai fazer uma mamografia normal, etc. Para ver como está tanto a tua mama quanto como o implante. Se tiver uma contratura muito intensa, que provoque dor, deformidade, você tem que tirar ou trocar o implante. Mas todo mundo no mundo vai ter uma cápsula em cima, que são contraturas leves. Porque, por ser um corpo estranho, o teu corpo vai lá e bloqueia aquilo e forma uma cápsula em cima, é normal. Só que, por ironia do destino, você tem gente que desenvolve uma reação muito maior, que são aqueles que têm essas contraturas grau 3 para 4, que é aquela contratura que causa dor, causa deformidade. Aí, esses casos tem que trocar. Entendi, mas a rejeição... É isso. Tá, mas aí demora, tipo assim, tu explicaste assim, mas tu não falaste assim, ela pode acontecer em 24 horas, 48 horas, ou ela vem ao decorrer do tempo? Decorrer do tempo. Tá. Agora, se for, o paciente rejeitou a prótese, expôs a prótese com 1 mês, provavelmente é infecção. Difícil tu rejeitar uma prótese. Geralmente é líquido ao redor da prótese,
infectada, etc., que destruiu. Aí expõe a prótese, você tem que tirar a prótese. Porque, na verdade, a bactéria pode vir estar na prótese, isso, né? criar um biofilme em cima da prótese. Entendi. E aí não adianta, vai suturar 1000 vezes, vai abrir, tu vai ter que tirar o implante. Toda mastopexia, tu indica colocar o dreno ou não? Tu nem coloca? Não, só eu coloco o dreno e mastopexia naquelas pacientes que sangram muito. Tá. Sangrou um pouco além do esperado, aí você acaba colocando dreno. Ou quando é mastopexias secundárias ou terciárias. Aquela paciente fez um implante, aí vai trocar o implante, faz uma mastopexia, eu coloco. Porque você manipula muito tecido, você tira a cápsula, acaba que produz mais líquido. E aí você coloca o dreno. Então, tu sempre avalia na hora, né? Também. Mas assim, tu consegue avaliar antes na avaliação? Tu consegue? Quando é mama secundária, por exemplo. A mulher operou a mama uma vez, vai operar a segunda, terceira vez. Você já deixa o dreno, porque vai manipular muito, vai inchar muito. Acaba deixando o dreno. Nesses casos, assim. Agora, caso primário, vai operar uma vez só. Não, né? Não deixa, só sangra muito. Teve uma paciente que mandou uma mensagem pra gente que ela fez aquela R24R, não gostou da técnica e agora ela quer fazer uma mastopexia com implante. Ela tem como reaproveitar esse implante ou não? Ela tem que comprar um outro? Sendo que ela quer o mesmo tamanho do implante que ela colocou. Ah, sim. Nesses casos, se a cirurgia foi recente, aí você pode apenas retirar a pele, né? Fazer a mastopexia, que é tratar a flacidez. Provavelmente ela ficou ainda com uma flacidez residual da primeira cirurgia. Talvez o recente para ti é quanto tempo depois? Em torno de 6 meses a 1 ano. Se for uma prótese muito mais antiga, tem 4 anos de prótese, vou usar a mesma, não faz sentido. Entendi. Melhor trocar. Entendeu? Mas se for uma cirurgia recente, aí você tenta utilizar o mesmo implante. Aí como é que tu faz essa reutilização? Tu tira o implante ou não? Não. O ideal é a gente não ter acesso a esse implante. Ele fica lá na loja que ele foi criado e você só ajusta a pele para casar o conteúdo prótese mama, né? O conteúdo da mama que ficou e você casa com que... então não tem necessidade de tirar o implante, né? Não, então dá sim para reutilizar até daria, dependendo do tempo, do estado, do que a paciente deseja de fato, né? Se ela quer aumentar muito, não, enfim, quiser usar a mesma coisa também. Tem como, né? E como é que a paciente chega lá contigo e fala assim, eu quero fazer uma mastopexia com prótese? Como é que ela escolhe o tamanho da prótese? Tem alguma técnica, alguma tecnologia que a pessoa consegue se ver? Porque hoje em dia já tem isso. Sim. Ou tu acha melhor mesmo tu pegar uma prótese daquele tamanho e colocar na paciente e vestir uma roupa? Como é que tu fazes essa parte? Antigamente, assim, até na residência, a gente aprendeu a medir a base da mama. Isso. Aí você olhava lá o catálogo, aí você olha assim, aqui tem... Sua mama aguenta tantos ml. E aí você, por bom senso e por estilo do cirurgião, se deixava meio que a cargo dele, a escolha do implante, ou então chutava uns 300 e pouco e ia lá. Agora, isso tem mudado muito, a gente meio que compartilha essa decisão. A paciente ela tem a capacidade de, atualmente com softwares, aplicativos, de escolher o implante junto com a gente. O cirurgião meio que virou um facilitador e orientador, digamos assim. Você está ali para ser um imitador do bom senso dela. Tem paciente que quer meter 450, você olha, não vai ficar legal e tal, melhor você direciona para esse, mas aí você consegue mostrar para ela na televisão, no próprio tablet, etc. No aplicativo está assim assado, você consegue projetar ela e ela vê o tamanho da mama que ficaria mais ou menos nela. E essa decisão fica meio que compartilhada. Então, ela chega contigo e te explica tudo como ela quer, como baixa, aí tu indica... E a partir de algumas medidas que você faz nela, aí você joga no aplicativo. E aí o aplicativo tem inúmeros tamanhos de prótese, modelo, aí você vai escolhendo junto com ela. Entendi. E ficou meio que compartilhado, mas aí você orienta, né? Senão tem paciente que acha que aí fica lá a tarde toda escolhendo vários tamanhos, não dá, você meio que vai na faixa mastopexia, você não pode uma mastopexia fazer 350 de 400 de prótese, né? Que uma mastopexia não fica legal, muito grande. E o índice também de RE é grande, né? Próteses grandes, as complicações são maiores, porque é maior peso, maior peso pressionando a cicatriz. Então, próteses menores na mastopexia são melhores para fazer. Vai ficar na casa de 200 a 300 ml nessa faixa. 200 a 300 ml, 255, 275. Aí você consegue ter um resultado bom e com um índice de complicação menor.
Luiz, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos finalizando mais um episódio. E obrigado pelas suas informações. Eu acho que esclareceu as dúvidas das pessoas. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Um pouco, que eu sei, mas ter tirado as dúvidas aí de vocês.